Olá, o Dicas de Leitura de hoje tem a alegria de receber a professora Lélia Pereira Nunes. A professora Lélia, que é socióloga, que é gestora cultural, agora diretora do patrimônio lá na Fundação Catarinense de Cultura e que é a primeira presidente da nossa Academia Catarinense de Letras, a primeira presidente mulher, depois de tantos anos, escritora. Uma referência nas escritas em Santa Catarina, no Brasil e em Açores. Professora Lélia, eu vou começar com uma curiosidade particular. Como foi a questão da literatura na sua infância? A literatura sempre fez parte da minha vida. Eu fui uma menina que recebi muitos livros de presente. Meu pai viajava, era comerciante e trazia Monteiro Lobato, toda a coleção do Monteiro Lobato. Na frente da minha casa morava uma professora, Dona Robélia de Safaraco, professora de português do grupo Ercílio Luz, em Tubarão. E ela tinha uma biblioteca na casa dela com escadinha, com rodinha que dava volta em tudo. E eu era a sua, acho talvez, não digo que se fosse a maior leitora, considerando que ela tinha 7 filhos, mas eu ia para lá. E aquele era o universo que eu gostava, Tesouro da Juventude. Depois, à medida que eu for desenvolvendo, aí vem os pequenos romances mais adocicados, e sobre romances que aconteciam. Havia um muito tradicional na época, Madame Delis, e depois ainda toda aquela coleção da Agatha Christie. Então todos esses romances, e os nossos brasileiros clássicos, como Machado de Assis, que fazia parte da nossa história, né? E em Portugal, o autor das Pupilas do Seu Reitor, que é da Póvoa de Varzim, e fazia parte também dessa história literária minha que começa, né? Então eu sempre gostei. Gostei tanto que aos 10 anos eu escrevi um pequeno artigo, era para fazer um comentário sobre um livro, e eu tinha ganho de presente um livro chamado Isis. E esse livro, o autor se chamava Humberto Rodri, que tinha sido padre. Mas eu ignorava que aquele livro era proibido. Eu estava no colégio de freiras e escrevi sobre a vida das abelhas, Isis, do Humberto Rodri, que aliás é uma rua aqui no Campeche. E aí eu fui suspensa do colégio, por causa do trabalho e do livro, que era um livro proibido pela igreja, né? E as freiras me chamaram e o meu pai disse para eu que dei de presente para minha filha, eu não vejo, né? Foi uma coisa assim muito estranha. Então a literatura faz parte da minha vida. E sobretudo no momento que começam a coibir e proibir a tua força de expressão, isso influencia muito a vida de uma mulher, e no caso de uma jovem menina, nos anos 60, que havia todo um processo de mudança muito forte nas gerações daquela década, dos anos. As pessoas que nasceram entre 46 e 64, houve uma mudança forte, muito grande na sociedade daquela época. Professora Lélia, que faz parte do nosso Clube da Leitura, porque é escritora catarinense reconhecida, né, pela importância das suas pesquisas. E nós temos na nossa rede municipal de educação, nas escolas, os seus vários exemplares de títulos das suas produções. Eu gostaria de saber, professora, qual foi o primeiro livro publicado e o que lhe motivou a escrever? O primeiro livro foi esse aqui, Zumblick, uma história de vida e de arte. Esse livro foi editado pelo Senado Federal, através do senador Esperidião Amin. E engraçado nisso aí é o seguinte, que é a história do Willy Alfredo Zumblick, que é um pintor tubaronense, nascido em 1913, e que é o pintor que melhor ilustrou, registrou a cultura catarinense, em todos os seus aspectos, em todas as regiões, e sobretudo aquele que hoje nós chamamos de cultura popular, né? Isso é uma das grandes posições delas, uns portões da primavera, outro, isso é Santa Catarina. Eu acho que eu tenho um outro livro que não está aqui, que é também do Zumblick, que é uma história de pincéis, né? A história escrita entre pincéis entre a pena e o pincel. Por quê? Porque o Zumblick, ele era um bom cronista também,
mas ao mesmo tempo, os seus quadros é uma crônica visual muito linda e bonita. Eu comecei a reunir esses dados sobre ele, eu também sou tubaronense, e em criança ainda eu costumava ir na ótica do Seu Vili, botar a cara na vitrine para ver as telas dele, sobretudo o que dizia respeito ao Espírito Santo, que sempre eu gostei muito. E eu fui reunindo, e ele começou a me alimentar com pequenos cartõezinhos, ainda vou publicar isso, eu tenho tudo isso guardado, pequenos cartõezinhos que ele falava uma coisa sobre um quadro dele, sobre alguém que tinha falado para ele, que tinha escrito, e eu fui guardando, até que um dia ele mandou um cartão que disse assim, ó, a pintura tem me prolongado a vida, sempre tenho novas ideias para transpor a tela, enquanto assim for eu estarei vivo. Isso era 1993, ele viria a falecer em 2013, e eu disse... 2008, acho. E eu, naquele momento, assim, quando eu recebi aquele cartão dele, eu senti um baque do compromisso que eu estava assumindo, que ele era uma pessoa já com uma certa idade, que era um pintor renomado e que estava sendo publicado pela primeira vez. Depois saíram mais 2 livros sobre o Zumblik, mas aquele primeiro, assim, chuleado, que eu pegava o ônibus, ia a Tubarão conversar com ele, ele mandava as cartinhas, todo santo dia o carteiro trazia uma coisinha do Seu Vili, falando como era importante para ele, como é que... E aí saiu, ele sem grandes pretensões literárias, vamos dizer assim, mas com vontade de registrar. E eu acho que era um registro de sentimento. Era um pouco da Lélia, que corria atrás da bandeira do divino, da tubaronense, ao mesmo tempo uma pessoa que a vida inteira admirou a obra e a arte de Zumblik. Que poético. Que lindo ouvi-la falar de uma pessoa que também é tão importante na nossa trajetória, né, como um artista do Zumblik. Assim, acho lindo pensar nessa questão da materialidade, né, da arte na escrita e também da arte nas telas. E a senhora tem essa caminhada linda na educação e na cultura, né, inclusive esteve conosco e está sempre conosco na questão também do nosso Conselho de Educação, no Conselho de Cultura, uma pessoa que fomenta a cultura e a arte e a escrita no nosso estado e no país. E nos chama muita atenção essa questão do Caminhos do Divino. A gente tem várias edições, né, na nossa rede. Eu queria que a senhora conversasse um pouco sobre essa materialização de uma pesquisa, mas que tem sido referência para os nossos estudos. Eu, desde criança, a lira tubaronense, o cortejo do Espírito Santo, eu mesmo fiz parte desse cortejo, passava na frente da minha casa. Aliás, eu morava na rua da igreja, então ali era a rua do casamento, do enterro, da procissão, de tudo, tudo passava na frente da minha casa. E ainda por cima meu pai era fotógrafo, foi fotógrafo a vida inteira, então eu nasci nesse espaço. No finalzinho da rua tinha a ótica do Seu Vili. E ele pintava as bandeiras do divino. Ele tem mais de 500 ou 1000 telas só sobre o Espírito Santo. E eu ficava assim, alucinada com aquilo, né? Fazer parte de um cortejo do Espírito Santo, para mim, era uma glória. Então eu comecei a pesquisar a festa do Divino Espírito Santo em Santa Catarina. Embora em 1988 foi a minha primeira ida aos Açores, e eu comecei a relacionar o que acontecia nos Açores e a importância dessa presença açoriana no litoral catarinense, quanto estava influenciando nos nossos usos e costumes. E as imagens, as capas são belíssimas, todas elas, com muita arte. Professora, fala um pouquinho sobre essa arte da imagem e da escrita. Então, quando eu comecei a publicar e fazer o meu primeiro realmente livro, que é o do Vili, começa com a arte dele, cada um tinha uma história. Ali era a Vera Sabino registrando o Espírito Santo, aqui eu devia ao Zumblik também. Aí dali para frente eu pensei, a capa não é só uma capa com o nome do autor, a capa porta mensagens do que o leitor vai encontrar no livro. Carrega uma série de coisas que estão no teu coração, que estão na nossa alma. Então, esse corpo de ilhas ali, até um livro foi recebeu um prêmio lá no Canadá, na Califórnia, e ele é uma capa, aqui, uma foto em preto e branco, que está lá no Instituto Histórico, é do século XIX, uma das primeiras fotos da ilha de Santa Catarina e até do advento da fotografia.
Aí depois veio, antes da Corpo de Ilha, veio esse aqui na esquina das ilhas, que é do Mato Baronense também, a Arlinda Volpato, que mora aqui. Ela imaginou uma esquina de ilhas assim. O Pedra de Toque foi uma homenagem para o Juarez Machado, né? E como ele sabe que eu gosto sempre de botar batom, ele mandou esse quadro para mim. Não, na realidade é um trabalho dele. E eu disse, esse aqui serve, né? O Final da Festa é o nome desse quadro. Atrasados para a Festa, Retardo da Festa. É uma coleção dele. E, finalmente, A Casa do Tempo. A Casa do Tempo, que é esse último que eu acabo de lançar, é um quadro do pintor, um dos grandes pintores contemporâneos portugueses, chamado Urbano. É de 1984 aqui. Eu procurei muito essa capa, a ponto de alguns amigos meus açorianos dizer assim, ei, Lélia, essa tua Casa do Tempo não existe. Assim, existe. Ou ela existe em fotografia, e vou encontrá-la, ou ela existe em tela. E o editor de lá, o meu editor da Letras Lavadas, me apresentou e disse assim, quem tu pensavas para a capa desse teu livro? Eu disse, eu gosto muito do Urbano, mas eu não tenho essa liberdade para perguntar se ele permitiria. Coisa de 48 horas, muito menos, ele mesmo, Urbano, me escreveu oferecendo essa tela com a ideia do tempo. Então, é uma janela, eu já encontrei gente me dizendo que essa janela é muito conhecida deles, porque é uma imagem da ilha, e essa mala teve na Guerra da Angola, levado pelo irmão dele, José. Aqui tem uma trouxinha de costuras da avó dele que gostava, Etelvina, que gostava de ficar na janela costurando. Por quê? Essa aqui embaixo tem uma arca. Era a arca que o pai dele, o avô dele, veio para o Brasil em 1924, onde houve uma grande migração para o Brasil, e era para ele voltar, assim, 1 ano, 2 anos, trabalhar um pouquinho no Rio de Janeiro, e ele não voltou. E ela ficava na janela esperando o marido, e eu achei isso um sentimento muito interessante, o que está por trás do retrato de uma tela, né? E ele voltou 20 e tantos anos depois, os filhos já grandes, crescidos, já nem sabiam que era o pai. E aí, aqui está a Casa do Tempo, que ela pode estar aqui na ilha de Santa Catarina, em Tubarão, ou em qualquer uma das ilhas açorianas, mas em algum lugar ela está. E ela guarda todas as memórias, né? Memórias tecidas ao longo de uma vida. As minhas e dos meus ancestrais e da minha gente, claro. Professora, eu não tenho palavras para externar a minha gratidão por tantos ensinamentos durante todos esses anos, uma trajetória. Sua trajetória eu acompanho há bastante tempo e eu tenho aprendido muito com a senhora. E o dia de hoje, esse momento, né, nosso de conversa, foi muito especial. Muito obrigada pela partilha e que possamos ouvi-la muitas vezes e que possamos ler os seus escritos. Continue escrevendo, continue com essa generosidade de compartilhar histórias, né, e sentimentos conosco. Muito obrigada. Valesca. Professor Valesca, muito obrigada pelo convite de estar com vocês nesse programa da educação do nosso município e permita que eu ofereça o Casa do Tempo mais recente livro e espero voltar com os próximos.